Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. E se eu te disser que a abolição não foi feita somente por políticos, mas sim por capoeiras, valentões e trabalhadores nas ruas? Hoje nós vamos entender essa história: capoeiras, valentões e o abolicionismo em Santos e São Paulo. Uma análise da participação popular, valongueiros, quarteleiros e capoeiras na luta pela abolição da escravatura, revelando como a Raia Miúda construiu tradições combatentes que mudaram a história política do Brasil. Porque, como eu sempre digo para vocês, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Então, vamos entender essa história. Mobilização popular independente em Santos. O caso dos valongueiros e quarteleiros em Santos. Quem não viu o vídeo passado dessa playlist da história da capoeira em São Paulo, veja. Vou deixar no final para você que não está acompanhando, acompanhar. Então, demonstra que a mobilização popular não dependia totalmente de ordens da elite. Eram grupos formados por gente simples, unindo-se quando necessário, como na defesa da Igreja do Valongo, em 1860, e no Quebra-Lampiões de 1884, quando o povo se levantou contra a companhia que explorava bondes, água e luz, quebrando todos os lampiões e atirando os bondes ao mar. Você não vê isso nas aulas de história. Você não consegue compreender e fazer as conjecturas se você não tiver acesso à informação. É para isso que esse canal existe, para você estudar a história da capoeira. Maltas como escola política. Origem territorial. Formadas em defesa dos bairros do Valongo e dos quartéis, as maltas de capoeiras e valentões criaram identidades coletivas fortes. Também conhecida como a Barcelona brasileira, Santos tornou-se conhecida por esse apelido, reflexo direto dessa tradição combatente construída ao longo de décadas. E a aprendizagem política de tudo isso foram espaços de formação de lideranças servindo de embrião para a luta abolicionista e o movimento operário na década de 1890. Então, a abolição da escravatura, ela une rivais históricos. Memorialistas são unânimes, as rivalidades entre quarteleiros e valongueiros só desapareceram com o crescimento da luta abolicionista, que a todos confundiu e abrangeu, irmanando-os para o mesmo e sagrado fim, lançando o esquecimento sobre quase 30 anos de ódio e de lutas estéreis. Com a lenta infiltração do ideal republicano nos dois grupos, a harmonia e a mútua aproximação foram se estabelecendo entre ambos. E quando a abolição e a república eclodiram, para o bem da pátria, quarteleiros e valongueiros, os velhos e rancorosos inimigos, fraternizaram-se afinal. Isso é uma fala do Guedes Coelho muito importante para nós entendermos a história da capoeira e como os capoeiras foram importantes na luta contra a escravatura no Brasil. Santos versus Rio de Janeiro, contextos opostos. Vamos entender aqui o que acontece nesse contexto da abolição da escravatura no Brasil, Império. Em Santos, praticamente era unânime quanto ao republicanismo a partir de 1887, o que abriu caminho para uma participação dos capoeiras no abolicionismo muito diferente, colaborativa e fraternizadora. A gente vê essas lutas no país inteiro. Você, capoeira, aí no seu estado, se não tiver pesquisa histórica, coloca aí nos comentários para a gente entender. Se tiver, nos avisa para a gente poder fazer as conjecturas, né? Porque a gente vê que no Rio de Janeiro a disputa entre correntes opostas elevou excepcionalmente a rivalidade entre as maltas. Capoeiras ligadas aos gaiamuns, associadas aos conservadores, e chegaram a se opor a esse movimento abolicionista. A gente vê isso com o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que durante os anos de 1880, os capoeiras ampliaram seu espaço. As maltas agora faziam a segurança de todas as facções políticas, não só de um lado, dos conservadores, mas também do outro lado dos liberais. Mas a gente percebe que essa associação aos conservadores deixava os capoeiras contra o movimento abolicionista. É meio incoerente, mas foi assim que aconteceu. Então, temos documentos históricos para comprovar. E em Santos, as maltas se reuniram, se uniram a favor da abolição da escravatura. Não estamos aqui para fazer julgamento de valor, mas é importante fazermos as nossas conjecturas. E eu trago para vocês aqui Joaquim Nabuco e a crítica aos capoeiras, no seu livro Abolicionismo. Os capangas no interior e nas cidades, os capoeiras, no interior eram os capangas, nas cidades os capoeiras, que também têm a sua flor. Fizeram até ontem das nossas eleições o jubileu do crime. A faca de ponta e a navalha, exceto quando a baioneta usurpava essas funções. Tinham sempre a maioria das urnas. Nabuco, Joaquim Nabuco, comparava os capoeiras da cidade aos capangas do interior, denunciando como a escravidão, como causa infalível de corrupção social, havia degradado a política brasileira. A gente vê isso também
na história da capoeira no Pará. O Pinheiro Leal fez uma pesquisa muito interessante. Então, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e toque no sininho para não perder nada. Aqui, o próximo livro que nós vamos estudar é esse livro, né? Onde os capoeiras associados ao Partido Liberal tornaram-se inimigos naturais dos republicanos, sofrendo perseguição já nos primeiros meses da República. Para você entender essa história, fica aqui comigo, curte o vídeo e vai fazendo seus comentários aí para construirmos as nossas próprias conjecturas. Capoeiras e valentões no abolicionismo. Os valongueiros e quarteleiros de Santos já gozavam, desde pelo menos a década de 1860, do respeito da população pela preservação da Igreja do Valongo. Quem não viu o vídeo anterior da playlist A Capoeira de São Paulo, veja. E antes disso, haviam assumido posição acima das autoridades. Com a luta pela abolição, essas duas situações ganharam força, posicionando-se como atores centrais desse movimento abolicionista em Santos. Veja que os capoeiras estavam bem próximos aí do movimento. O abolicionismo em São Paulo, algumas revisões historiográficas para você compreender, para você que quiser pesquisar, quiser ler, quiser buscar. Participação de escravos libertos. A pesquisa histórica ampliou o conhecimento da agência de escravizados por revoltas coletivas ou posturas contestatórias no cotidiano de fazendas e cidades. O abolicionismo como catalisador. A Emília Viotti da Costa mostrou que nas regiões cafeiras o negro passou da resistência cultural para a resistência política, colaborando com os abolicionistas. E o silenciamento das ações populares. Maria Helena Machado revelou tentativas das autoridades de descaracterizar a periculosidade das ocorrências envolvendo escravos e grupos desclassificados. Então, são autoras que estudaram esse movimento abolicionista, que estudaram esse período da escravidão. Então, se você se interessa por esse tema, faça suas conjecturas, faça suas leituras e eu estou aqui para te ajudar. E aí tem outra autora bem interessante, Alice Aguiar de Barros Santos, que ela fala dos caifases e as interpretações desse movimento, o movimento abolicionista em Santos e em São Paulo. Para ela, os caifases, elementos radicais do abolicionismo paulista, nada mais foram do que os elementos que, sem terem vínculos com os interesses agrários, emergem das próprias contradições do sistema em agonia para fazê-lo avançar. Outra autora que eu já trouxe aqui algumas vezes, que é muito importante para quem estuda a história da escravidão, que é Célia Maria Marinho de Azevedo. Eu utilizei muito ela na minha pesquisa no mestrado, que culminou no meu livro Escorregar Não é Cair um Jeito que o Corpo Dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Se você não conhece, vou deixar o link na descrição para você conhecer. Então, para a Célia Maria Marinho de Azevedo, a radicalização do abolicionismo paulista foi consequência do descontrole social, agravada a partir de 1870. O abolicionismo seria um dos projetos de manutenção do status quo, assim como a importação de imigrantes europeus. Percebam aí como a Célia Maria traz para a gente A Onda Negra e o Medo Branco. É um livro dela muito importante. Ela diz que a ideia de um movimento abolicionista essencialmente racional e planejado repousa na definição do escravo como um ente passivo e isolado, sem condições de chegar por si só à consciência de sua situação explorada e oprimida. Veja que Azevedo expõe a pressão da onda negra sobre os brancos, levando à elaboração de projetos de controle da massa de escravos libertos e homens pobres livres, contestando a historiografia romantizada que atribuía a liderança exclusivamente de homens da elite. Então, nós estudamos em história até hoje essa abolição dada por uma princesa, dos abolicionistas como homens brancos da elite. Nós percebemos aqui com essa pesquisa o quanto é interessante a participação dos negros escravizados, dos capoeiras, dos valentões nesse movimento abolicionista. E o discurso era que o explorado, o oprimido não tinha condições de lutar pela sua própria liberdade. E isso não é verdade. A gente percebe que a população negra, que os escravizados, que os capoeiras, que os valentões tiveram muita força nesse movimento político que culminou na abolição da escravatura. Nessa perspectiva, a Arraia Miúda participa ativamente do abolicionismo. O objetivo é enxergar como homens da dita Arraia Miúda, né, os mais pobres, daqueles, como diria a Escola dos Análises, Walter Benjamin fala sobre isso, a história vista de baixo, né? Que eles participaram e souberam tirar vantagem política do movimento abolicionista em São Paulo. Qual o foco? Os capoeiras como protagonistas, contribuindo com a historiografia sobre a abolição no Brasil. A perspectiva, como concluiu Maria Helena Machado, no alarido da vitória ainda se pode escutar o coro dos descontentes. Emília Viotti da Costa orienta: o processo abolicionista só pode ser compreendido quando examinado no plano nacional. Então, camarada, observa no teu estado a pesquisa histórica com capoeira, para que a gente possa fazer as conjecturas e fazer essa ligação no contexto nacional, porque é muito importante que a gente não fique só no eixo Rio de Janeiro, São Paulo
e Pernambuco. Por isso que eu trago a minha pesquisa em Sergipe, por isso que o próximo livro vai ser do Piero Leal no Pará, e no seu estado já tem pesquisa histórica com capoeira, coloca aí nos comentários. E os antecedentes nacionais, né, o debate pelo fim da escravidão. Esse debate percorre todo o século XIX, não é só ali no finalzinho. Né? A gente percebe que em 1823, José Bonifácio apresenta a representação na Assembleia Constituinte contra esse regime civil. E em 1831, a primeira lei proibindo o tráfico de africanos, fator aglutinador de correntes políticas, a gente já viu isso na playlist da Capoeira Escrava do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, mas que, de fato, o consenso pelo fim definitivo do tráfico aconteceu com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né? Mesmo esse tráfico negreiro continuando de forma ilegal, a repressão ficou muito forte e em algum momento teve que ter um fim. Em 1871, teve a Lei Rio Branco, né, que é a conhecida Lei do Ventre Livre, emitida em 3 de maio. Esse marco dessas leis emancipatórias, como teve depois a Lei dos Sexagenários, mesmo não tendo uma efetividade na questão do fim da abolição, mas foram extremamente importantes porque foi levantando esses debates até a gente chegar na culminância em 1888. As elites conheciam o potencial de revolta do sistema escravocrata, externamente pelo exemplo do Haiti, né, que a gente viu na obra Onda Negra, Medo Branco, e internamente pelas ações contestatórias de escravos por todo o país. A gente também já viu isso aqui no canal. Faz aí uma Odalisca Flix para você entender que houve muitas revoltas no Brasil e que a participação efetiva dos capoeiras nessas revoltas. A radicalização abolicionista nos anos de 1880. A preocupação com a renovação da mão de obra fomentou projetos que iam desde leis emancipadoras até a importação de imigrantes europeus, influenciada pela teoria do embranquecimento da raça brasileira. É nesse contexto que se radicalizam ações em defesa da abolição imediata, sempre com vistas no reaproveitamento do trabalho nacional. Veja que tinha uma pressão interna, as fugas, quilombos, assassinatos, que mantinham a população branca em permanente temor. E a pressão externa, a gente tem esse exemplo do Haiti, né, que os negros no Haiti tomaram o poder, e a pressão inglesa também, que acelera esse debate para o fim do tráfico negro. Não porque os ingleses eram bonzinhos, a gente também já viu isso, né? Tem várias outras questões, inclusive do capitalismo nascente, e que o regime escravocrata, né, não contempla. A gente vê essas notícias nos jornais do século XIX, é uma fonte importante. Se você quiser fazer pesquisa histórica, os jornais, tem um vídeo aqui que eu ensino isso. Você vai nos jornais do século XIX, está disponível na Biblioteca Nacional, uma boa parte deles. Procura no seu estado para você começar a fazer as suas próprias conjecturas. E se quiser a minha ajuda, eu estou abrindo uma vaga de mentoria. Vou deixar a aplicação aí no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse, você aplica lá. Não significa que você vai contratar a mentoria, porque só tem uma vaga. Mas já fica com o seu cadastro. Quando eu abrir uma nova vaga, daqui a uns 4, 5 meses, não sei, depende dos mentorados, porque às vezes eles renovam. Aí você vai ser contatado, eu vou falar primeiro. Quem tiver no formulário vai saber primeiro do que as outras pessoas. Então é importante que você preencha se você tiver interesse em fazer pesquisa com capoeira, de entrar no mestrado, no doutorado, mas é somente para aqueles que realmente querem estudar e quiser uma ajuda mais de perto. Então, havia uma rede de libertação desses cativos, transporte até a capital, movimentação escondida por rotas seguras. Chegada a Santos, recepção por aliados urbanos. E o acoitamento nas senzalas, uma organização discreta ao apoio local. Em Sergipe, na minha pesquisa em Sergipe, né, no meu livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, o link vai estar na descrição, caso você queira conhecer essa obra. A gente percebe muito isso, né? O acoitamento ali nas senzalas, nas fazendas desses escravos surgidos. E havia esses refúgios em redutos seguros, abrigos para regrupamento e proteção. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, porque mais lá para frente, nessa história da capoeira de São Paulo, nós vamos estudar os quilombos, e é de extrema importância, porque há muitas discussões sobre isso. Na última aula que a gente teve da Sociedade da Ginga, a Sociedade da Ginga é uma comunidade em que eu dou aula uma vez por mês, em que vocês podem tirar suas dúvidas. Se quiser entrar na Sociedade da Ginga, é só adquirir os e-books, que eu falo sobre a história da capoeira, porque lá nós fazemos esse debate ampliado. E surgiu essa questão, que no quilombo talvez não tivesse capoeira. Nós não temos como comprovar, mas tem várias conjecturas que podemos fazer. Mas aqui, na Capoeira de São Paulo, nós podemos ver que nessa década de 80, os escravos e os libertos, eles se aproximaram desses elementos de outras camadas sociais, formando uma rede de libertação
que se iniciava no acoitamento, desde a senzala, passava pelo transporte até a capital, e encerrava a chegada do subjetivo ao Reduto Seguros em Santo, né, como o quilômetro da Jabaquara, por exemplo. E aí eu faço essa ligação dessa capoeira em São Paulo com a capoeira em Sergipe, porque lá nós temos em São Paulo o Negro Fortes, que era sergipano, mas isso nós vamos ver em outros vídeos. Então, se você gosta de vídeos assim, já clica no like. Nós temos uma figura muito importante, como eu sempre trago para vocês, indicações de livro, de filme. Esse filme é maravilhoso, Doutor Gama, um filme fantástico. Então assiste depois, voltem aqui para comentar o que vocês acharam. Luiz Gama é o abolicionista singular. Ele nasceu em Salvador em 1830, filho de Luísa Maim, quitandeira, livre, participou das revoltas, especialmente a revolta dos malês. E ela era casada com um português. E o que foi que aconteceu com Luiz Gama? Ele foi vendido pelo próprio pai como escravo aos 10 anos de idade, uma dívida de jogo. Ele reuniu provas de sua liberdade, aprendeu a ler e escrever, tornou-se amanuense. Amanuense era uma espécie de escrivão, mas não era escrivão oficial, era uma pessoa que sabia ler e escrever e você contratava para escrever uma carta, para poder fazer um pedido de ofício, para escrever uma ata. Ele tornou-se amanuense e atuou na imprensa satírica. Especializou-se em direito, nunca se formou em direito, mas se especializou em direito, defendendo gratuitamente escravos que almejavam a liberdade com argumentos que chocavam a sociedade. A gente vai ver uma frase aqui dele que chocou mesmo. Todo escravo que assassina seu senhor pratica um ato de legítima defesa. Doutor Gama é a indicação de livro para vocês. Até hoje, nós não precisamos de advogado para nos defender no tribunal. Nós contratamos caso necessite, porque eles têm o conhecimento da lei. Mas se você estudar, tiver convicção, não existe lei que obrigue você a constituir um advogado para a sua defesa. Então, o Luiz Gama nunca foi formado em direito, mas ele defendia os escravos. Ele não foi vendido a fazendeiros pelo medo que os cativos de Salvador provocavam, né? A gente já viu sobre isso também em razão da revolta dos malês. Tinha muito medo desses ajuntamentos dos escravos que vinham da Bahia, né? Acabou na capital paulista, onde construiu umas trajetórias mais notáveis do abolicionismo brasileiro, tornando-se um movimento mais incisivo e aberto, que só começou a ganhar peso em São Paulo na década de 1870. Mas Santos também ficou conhecida por essa tradição combatente do movimento operário. As raízes populares disso, a tradição combatente de Santos nasceu das maltas de capoeiras e valentões, independente das ordens da elite. A unidade abolicionista, percebemos que as maltas, né, quarteleiros e valongueiros fraternizaram em torno da abolição, que eles superam essas décadas de rivalidade. E Santos se torna a Barcelona brasileira na década de 1890, uma referência do movimento operário e sindicalista, herdeira direta dessa tradição. A historiografia corrente em debate, né, elites como protagonistas, a gente estudou em história desse jeito, intelectuais, autoridades parlamentares lideram o processo. E nós temos essas contradições do sistema, né, os caifases emergem das próprias contradições do escravismo, e o agenciamento popular. Escravos e grupos desclassificados puxaram o movimento ideológico. A gente percebe isso na historiografia nascente. A contribuição dessa pesquisa do mestre Pedro é uma perspectiva distinta, né, analisar de forma conjunta as informações sobre valentões no abolicionismo, acrescentando à historiografia uma visão vista de baixo, como diz a Escola dos Análises, como diz Walter Benjamin, né, a história escrita por aqueles que viveram, né, não só por aqueles que estavam vendo. O foco dessa pesquisa nos capoeiras é muito importante para nós, né, para nós da capoeira, revelar como esses atores souberam tirar vantagem política do movimento abolicionista em São Paulo e Santos, e a memória dos descontentes. Lembrar que no Alarido da Vitória ainda se pode escutar o coro dos descontentes. Então, uma pesquisa muito importante. Uma conclusão aqui, uma tradição combatente, a formação de maltas e capoeiras e valentões em Santos foi possivelmente um espaço de aprendizagem e formação de lideranças políticas. Embrião da luta abolicionista e do movimento operário. Compreender o processo abolicionista exige, como orientou Emília Viotti da Costa, examiná-la no plano nacional, reconhecendo a agência dos de baixo. Então, reconheça a capoeira, que no seu estado também tem a história da capoeira. Se não tem pesquisa ainda, precisa de braço para pesquisar. Se você quiser a minha ajuda, vou deixar no primeiro comentário fixado a aplicação para a mentoria. Mas pense que capoeira tem que ter propósito. Se você está aqui, chegou até o final e não foi inscrito, se inscreva para que você compreenda a história da capoeira, porque na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Compartilhe esse vídeo para uma única pessoa. Eu vou deixar aqui no final a playlist da capoeira escrava. Também vou deixar a playlist da história da capoeira em São Paulo. E vocês pensem nisso. Axé, até o próximo vídeo.